Bom, vamos lá, vamos continuar o estudo da palavra de Deus. Hoje eu não vou falar sobre mãe, né? Já tivemos o culto pela manhã. Eu quero falar sobre aquele jovem rico hoje. Quero que nós pensemos um pouco na nossa vida e o que aquele rapaz, na sinceridade dele, procurava e o que talvez você que está aí na rede social, você que está aqui no templo, possa também estar procurando. Vamos lá então para Mateus capítulo 19. Esse a narrativa está nos 3 evangelhos sinóticos, né? Em Mateus, Marcos e Lucas, mas nós vamos dar Mateus, tá bom? Mateus capítulo 19, a partir do verso 16, diz assim a Bíblia: eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Filho jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Tá, Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Te agradecemos, ó Pai, pelos cultos que já tivemos. E pedimos, ó Pai, que o Senhor, através da Tua palavra, hoje possa tocar os nossos corações e fazer-nos refletir, Senhor, como nós estamos diante de Ti. Se há alguém, Pai, que não tem o Senhor Jesus como Salvador e Senhor nesta noite, que possa, Senhor Deus, hoje tomar esta decisão, tomar esta atitude. Pai, se tem alguém aqui que se declara crente em Cristo Jesus, mas, Senhor, se está andando de uma forma distante, eu te peço que ele chegue perto. Senhor, se tem alguém com sinceridade, buscando, Senhor Deus, como melhorar, como ser perfeito, que hoje possa encontrar a resposta. Nós, ao encontrarmos a resposta, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê forças para conseguir cumprir, que a Tua palavra nos determinar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Que nós conhecemos bastante esse texto, já é um texto que nós já falamos muito, você sempre ouve, e a gente sabe da história até, o jovem rico, mas vamos ver alguns aspectos mais detalhados hoje. Vamos pensar o seguinte: no verso 16, diz que aproximou-se dele um jovem. Na verdade, irmãos, a gente infere que é um jovem, tá? A Bíblia diz: aproximando-se dele um. Disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Mas Lucas, que é o texto paralelo, nós não vamos lá, tá? Lucas 18, mas só para você saber, lá ele informa que é um príncipe, um principal, né? A palavra príncipe não é aquele negócio de príncipe Charles que vai esperar virar rei, não. É um principal da sinagoga, pelo menos, ou uma pessoa de grande importância, mesmo civil. E o que mais? O Evangelho de Marcos diz que quando ele chegou, ele se ajoelhou. Vamos parar aqui e pensar um pouco. Nós sabemos, pelo texto que nós acabamos de ler, ele era um judeu, porque ele cumpriu os mandamentos, ele fala que cumpriu os mandamentos. Então nós podemos pensar o seguinte: eu vou atribuir a ele uma dúvida sincera.
imagine que você e eu, nós tentamos fazer tudo para agradar a Deus, mas ainda temos dúvida se está de acordo com a vontade de Deus. Então eu vou atribuir a esse jovem, não alguém que quer testar Jesus, como nós vimos várias vezes os fariseus falando, mas vamos pensar nele como uma pessoa que tem uma dúvida sincera e está diante de um mestre, de um rabi, de um rabino. Então ele faz esta pergunta sincera a ele. E aí nós temos que pensar que, apesar da dúvida dele, Jesus dá para ele uma resposta, nós já sabemos qual é. Vai vendo tudo que tem. Aquele rapaz, dentro da vida dele, ele estava fazendo tanta coisa para fazer certinho. E eu quero, a primeira reflexão de hoje hoje nós temos chance de fazer certinho. Nós temos chances. Olha, nós estamos aqui, pelo menos nós aqui no Brasil, estamos num país livre. Podemos transitar, ninguém nos impede de transitar. Nós estamos aqui. Nós temos vários poderes na nossa mão. Por exemplo, nós temos o controle remoto. Nós temos o botão liga e desliga do computador. Nós temos jeito de pesquisar. Nas informações aqui são muito grandes. Podemos entrar na internet qualquer hora, as crianças, e perguntar as coisas para ela. Podemos até entrar lá na inteligência artificial, né, no chat GPT lá e falar alguma coisa, eles vão fazer tudo para a gente. Então, dúvidas? Será que isso ainda assim não nos preenche? Com todas essas informações, nós talvez estamos numa época onde mais se ouve falar de depressão. Alguém diz que depressão é a doença do século, ansiedade, com tudo isso na mão. Então, aquele jovem que tinha 2000 anos atrás, muito menos recursos que nós, mas ele tinha uma dúvida que o deixava ansioso. Qual dúvida que te deixa ansioso? Vamos pensar, talvez seja a vida, não sei. Semana tivemos 2 velórios. Talvez seja a enfermidade, talvez seja o seu futuro profissional, talvez seja o seu dinheiro, alguma coisa você tem. E daí aquele jovem nos dá uma lição, ele procurou do jeito certo. Ele foi falar com Jesus. E nós vemos aqui que quando ele pergunta, ele diz assim: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E aí Jesus replica. Jesus disse: por que me chamas bom? Não há um bom só, não há um bom, senão um só, que é Deus. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mas eu vou parar aqui em por que você me chama bom? Se não há um bom, senão um só, que é Deus. Bom, um judeu, que a Bíblia diz que ele se ajoelhou, ele chama Jesus de bom. Poxa, ele acreditava em Jesus sendo Deus. Mas Jesus dá uma resposta aparentemente dura para ele. Por que está me chamando de bom? Eu vou dizer a minha interpretação. Jesus conhece os corações, a gente sabe. E talvez a pergunta de Jesus, ninguém entende. Muitas vezes, quando Jesus fala de parábolas, Jesus fala com a pessoa e vamos pensar que Jesus é Deus. Irmãos, nós estamos lendo palavras. Mas quando Jesus fala com alguém, diretamente, ele sabe o que a pessoa está entendendo. Por isso que quando nós lemos algumas coisas, como aquela mulher que vai pedir por sua filha, e Jesus fala: eu não vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Para nós a leitura é muito dura, mas Jesus sabia da resposta dela. Ele é o Deus. E aqui ele responde algo para aquele judeu sincero. Ele fala algo que ele entende. Eu sou Deus mesmo? E eu vou perguntar para mim, e você pergunte para você. Quando eu chego diante do Senhor, eu acredito que Ele é Deus mesmo? O que eu acredito? Ele é um Deus gênio da lâmpada, que a hora que aperta eu chamo Ele? Que é
Jesus para você. Ele é Deus. Você que é crente, cristão, o nome que você quiser dar, Ele é Deus de verdade. Nós cantamos uma música aqui, né? Vocês do grupo de louvor me ajudem aí, mas eu sei que tem uma música, acho que é Rei dos Reis, que ele fala: tu és bom, tu és sempre bom. É verdade. Se nós fôssemos, se esse jovem rico estivesse cantando, tu és bom, seria, tu és Deus, 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 sempre Deus. É isso mesmo. Então, quando nós fazemos perguntas sinceras, nós vamos receber respostas sinceras. Olha, você aí, que já está na minha idade para lá, estou nos 62, hein? O negócio agora, a inteligência artificial, que eu sei que havia um outro, mas hoje a moda aí é o chat GPT, não é? Vocês jovens aí sabem o que é. O que é isso, pastor? É que você escreve lá e fala assim: olha, eu quero saber todos os detalhes que tem sobre Neil Saborido Silva. E eu começo a perguntar, eu quero saber a idade, o nome da esposa, tal. Irmãos, esse negócio que está no computador, ele vai vasculhar todos os nomes, tudo que acontece, e vai te trazer algo em minutos. Toda a resposta. Você vai escrever lá: estou sentindo uma dor na orelha esquerda, e a minha unha está... E ele vai te dar um diagnóstico, bem próximo da realidade. Só que, e aí já vou dizer para você jovem, hein? Ó, eu falo para a Mariana, eu estou acompanhando vocês, viu? A minha ideia não é ser um carro velho, é ser um carro com placa preta. Então eu fico acompanhando, eu não consigo correr igual vocês, mas eu sei que vocês estão vendo por aí. Qual é o problema desse negócio? É que você tem que fazer a pergunta certa. Se errar a pergunta, não vai estar certo. Então, quanto mais fácil, quanto mais detalhada a pergunta, mais a resposta vai ser para você. Isso aí não é novo, irmãos. Você está falando com uma inteligência artificial, aqui está falando com Deus. Jesus sabia até onde esse homem queria chegar. E ele faz a pergunta e Jesus dá uma resposta para ele, sabendo do coração dele. Se você me chama a Deus, por que que você não acredita em mim? Como Deus, não como líder religioso. Como Deus, não como alguém que te ajuda na hora do aperto. Como Deus que você deve servir, não um Deus a que você quer ser servido por Ele. É isso que ele está perguntando, hein? Então é bom você, como eu, vou fazer a pergunta para mim. Aquele homem, irmãos, quando nós já lemos, eu vou chegar lá, mas nós já lemos, ele era um homem de bom caráter. Quando Jesus pergunta para ele, cumpre os mandamentos, vou brincar com os jovens, né? Ele está no chat de GPT lá. Ele diz quais mandamentos. Ele sabia, pessoal, ele é judeu. Mas ele queria saber exatamente o que é que Deus exigiria dele. E Jesus dá uns exemplos. Você vê que não são os 10, ele pega alguns, né? Alguns, olha, honra teu pai e mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, ama ao próximo como a ti mesmo. E ele fala o quê? Eu cumpro desde a mocidade. Esses mandamentos, irmãos, são mandamentos que você pode notar. Se você excluir aqui desse mandamento, em outros textos vão falar outro, cobiçarás. Mas vamos lá. Todos esses aqui, não matarás, era público. É um mandamento que você pode saber se é verdade. Já matei alguém? Bom, dá para você provar que não matou. Não cometerás adultério. Olha, eu sou casado, sou fiel, nunca ninguém me viu dando mau testemunho, então não cometeu adultério. Não furtarás, não, ninguém pode me acusar, a não ser que alguém tenha visto, ninguém viu, tudo bem. E ele diz, não dirá falso testemunho, é claro, você vê, pergunta para os meus vizinhos, para os meus amigos, para a minha família, nunca dei, tudo bem. Ama o próximo como a ti mesmo. Uma pessoa piedosa, que ama o próximo, que ajuda, fazia parte da capelania de Vila São José. Não tinha Vila São José ainda, mas ele fazia parte da capelania, se estivesse aqui. Era a pessoa que estava lá. Se ele estivesse aqui, Juliana, não ia ter mais aquilo lá, porque ele ia falar, vamos lá, eu pago tudo. Ele tinha uma aparência de piedade. O problema é que o apóstolo Paulo aconselha Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,5, para tomar cuidado com as pessoas que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Ele está falando com Deus. E aí Deus conhece o coração.
O problema dele é que Jesus sabia onde é que queria chegar. Ele queria chegar à perfeição. Porque lá em Mateus 5,48, diz para nós sermos perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está no céu. E daí eu pergunto, esse é o seu alvo? Eu estou perguntando para mim essas coisas antes de trazer aqui. Será que eu quero ser perfeito? Vamos pensar, eu quero ser perfeito. E é claro que você pode falar, pastor, ninguém consegue ser perfeito. Não. A pergunta aqui, irmãos, é, eu vou tentar ser perfeito para que eu faça exatamente como Deus quer, e eu vou buscar essa perfeição. É isso que eu quero saber de você. E é isso que Deus quer saber de nós. E o povo judeu, ele é muito experiente nisso, muito. Não se preocupem, eles têm os mestres deles lá. Eu já falei para os irmãos, o que eles fazem? Olha, tem que lavar a mão quando você levanta, porque você pode ter tocado em alguma parte imunda do seu corpo, e você não pode andar com essa mão. Então você tem que levantar, e o judeu ortodoxo, ele tem uma bacia para lavar, e daí a lavar a mão antes, e daí ele diz, bom, se você levantar e pisar no chão, se você der até 3 passos, você pode lavar a mão que está limpo ainda. Ele tem que achar alguma saída. Então, por exemplo, ele vai aí numa dessas lanchonetes, desse fast food, não vai comer hambúrguer com milkshake. Por quê? Não cozerás o cabrito no leite da mãe. E o risco? De comer? Não come. O judeu ortodoxo, e eu já falei isso antes, né, aqui, fizemos 2 velórios essa semana, ele não crema. Não crema. Crema não. Por quê? Porque a gente não vê na Bíblia. Parece que Deus gosta é de que enterra, é de que sepulta. Então, não vai cremar. Não, pense só nisso. Era essa pessoa que estava falando com Jesus, uma pessoa provavelmente mais devota e buscando mais a vontade de Deus do que eu e você. E aí eu só quero comparar. E agora? Nós estamos buscando a perfeição? Eu só queria saber se você está procurando. Se não, você não vai se interessar pela mensagem. Vou terminar, mas você já desliga aí, acabou, põe no stand-by aí. Porque essa mensagem vai ser para quem procura a perfeição. Se não procura a perfeição, acabou, deixa para lá. Continua aí, tá? Vai tentar muito. Esse homem queria a perfeição. Ele queria ser irrepreensível. É isso que ele queria ser. E eu espero que esse seja o seu desejo. Porque é o meu. E eu sei que é de muitos aqui. É ser irrepreensível diante de Deus. Então ele continua no verso, vamos continuar aqui, né? Eu já li, mas eu vou ler novamente. Verso 17, disse-lhe, porque me chamas bom? Não há um bom senão Deus. Não só quer Deus, se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho cumprido, ou tenho guardado desde a minha mocidade, ou desde a minha infância. Pode ser assim? O que ainda me falta? O desejo dele era assim, interpreta para mim, em detalhes, o que eu preciso fazer. Eu não quero saber apenas o que fazer, mas eu quero saber como fazer. E havia esta pergunta feito em outros momentos para Jesus, e tem um em especial, que era para tentar Jesus, para saber a interpretação dele. Que é outro que faz uma pergunta dessa, vamos lá para Lucas, eu volto aqui já, tá? Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Verso 25. Vamos ver alguém com uma dúvida também. Parece que a intenção é diferente, mas é uma dúvida. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta igual, hein? Igual. E ele disse, o que está escrito na lei? Como lês? Esta resposta não é para um judeu, essa resposta é para o homem. Por que nas 2 vezes Deus fala para
buscar na lei, se depois o apóstolo Paulo diz que a lei mata, irmãos, os 10 mandamentos, ou a lei judaica, ela mostra não a vontade, não somente a vontade de Deus, mas o caráter de Deus. Quando você vai lá, é o que Deus quer que a gente faça. Por isso é que ele diz, vai lá na lei. Para os dois, a resposta foi igual. Então, a vida eterna está ligada com a lei. Não que eu vou fazer, como no sentido de que, artigo 1º, cumprir, artigo 2º. Não, é mudar o seu caráter, para que o caráter seja parecido com Cristo. E qual é o caráter de Cristo? É o caráter que está na lei. Quando você vê lá Levítico, é aquilo que Deus quer. É aquilo que Deus quer. Vai colher espiga lá, tem que deixar o cantinho. É aquilo que Deus quer. É o caráter de Deus. A resposta é a mesma. Eu creio, o jovem lá, que nós estamos estudando, tinha sinceridade. Esse aqui para tentar. Mas a resposta é a mesma. Quer a vida eterna? Cumpre a lei. Ou, agora, 2000 anos depois, nós podemos falar, ou tenha o caráter de Deus. Não cantamos aqui, eu tenho a marca de Cristo em mim? É isso que é para ser, não é para ficar com carinha de crente. É para ter o coração do Senhor. Olha a Bíblia como um todo. Só que aqui, ainda no nosso texto com esse fariseu tentando Jesus, ele diz, Jesus fala no verso 26, Lucas 10, 26. Estão no 10? 10, 26. E Jesus disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse, respondeste bem, faze isto e viverás. Você sabe o que vai acontecer lá, porque nós já lemos. Ele vai falar para o jovem rico, vende tudo o que tem em si. Aqui ele diz, faz isso e vive, está resolvido, pode ir embora. Só que, para algumas pessoas, porque Jesus conhece o coração, e aí, irmãos, nós temos que analisar sempre pensando que Jesus é Deus. Quando Zaqueu diz, vou dar metade dos meus bens, depois você lê Zaqueu, você que não conhece tanto a Bíblia, era um homem rico, que ao encontrar Jesus, falou, olha, dou metade dos meus bens para os pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes. Jesus fala, hoje veio a salvação nessa casa. Mas quando você insiste, nós estamos vindo aqui, olha assim, eu já estou nessa igreja há uns quase 40 anos, pessoal. Você deve ser crente mais tempo que eu. Imagino que você saiba mais do que eu, hein? Nós receberemos mais duro juízo, porque Deus vai nos cobrar. Quando esse homem responde, Jesus fala, pode ir embora, está resolvido. E o que esse homem pensa? Aqui a Bíblia diz, verso 29 de Lucas 10, e ele querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Irmãos, querendo justificar-se a si mesmo, o mesmo pensamento do jovem rico. Eu já faço isso. O jovem rico já cumpre desde a mocidade. Ou seja, põe um carimbo aqui de aprovado. É isso que ele estava procurando. Põe um carimbo aqui, olha, aquele selo, sabe, de... como é que é tem um departamento que vê controle de qualidade. Põe um selo de controle de qualidade aqui, ó, que eu passei. Era o que o jovem rico pediu lá. Eu compro isso. Era o que esse homem falou. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Pode falar quem é o próximo. Pode falar. Por quê? Ajudo todos os pobres. Dou o meu dízimo na sinagoga. Não consigo ver uma pessoa precisando de dinheiro que eu estou lá. Alguns me pedem emprestado e eu não quero nem receber. Pode. Já passei. Então Jesus só pega e exige para esse homem o mesmo que do jovem. Só que aqui, diferente dele ser direto, porque lá, aquele homem fez uma pergunta direta, lá no jovem rico que nós estamos estudando, e Jesus conhecia o coração dele. Aqui, Jesus sabia que era uma tentação.
E sendo uma tentação, a resposta direta poderia gerar uma dúvida, ou poderia gerar um debate, e não era esta a razão de debate. Jesus não quer debater, Jesus quer explicar. Jesus quer explicar. Não adianta, sabe, nós estamos estudando na classe dos homens, teologia sistemática. E pobre do irmão Will, aluno de teologia é tudo igual, sabe aquela, Deus podia criar uma pedra tão grande que ele mesmo não podia carregar. Vai levar isso para onde? Leva. Teologia é isso daí, não vai ter essas perguntas aí. Não teve na nossa classe não, tá? É pergunta antiga já. Mas tem algo parecido de vez em quando lá. Pergunta umas coisas que não levam a nada. Então, para evitar o debate, Jesus conta uma parábola nesse caso. E vamos ver a comparação deste homem com aquele jovem rico. Então, quando esse homem pergunta aqui no verso 29, quem é o meu próximo? Jesus, no verso 30, diz que, respondendo, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram. E, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. E, vendo, passou de largo, passou de longe. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo também. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe, cuida dele. Tudo o que gastardes eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E o fariseu aqui, né, o que queria tentar Jesus, é um doutor da lei, ele não fala foi o samaritano. Ele diz, o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Irmãos, vou usar aqui, vou fazer, você que é de Vila São José sabe. Vou eu aqui devagar, nas bordas da Bíblia onde não está. Eu acho que nesta parábola, se Jesus falasse assim, paga o hospital dos pobres, ele fala, construa um hospital. Eu acho que esse homem aqui dava o dinheiro. Eu acho. Porque Jesus conhece o coração. E o problema dele era a raiva, o ódio que ele tinha do samaritano. Esse era o problema. Era um racista. Esse era o problema dele. E o que Jesus diz? Vai, faz da mesma maneira. É claro que ficou óbvio para aquele homem que ele tinha que olhar o samaritano, olhar a pessoa que ele odiava de um outro jeito. E que ele tinha que ajudar um samaritano. A resposta era aquela. Se fosse um samaritano, o que ele não faria? Nós olhamos aqui a parábola do bom samaritano. Eu vou ousar dizer, olha, por favor, não precisa que é heresia, é só o meu jeito de pensar. Eu vou ousar dizer que o problema aqui dele não era o samaritano nem o assaltado. O problema do homem que perguntou era o sacerdote e o levita, que eram os colegas dele. Na verdade, ele era essa pessoa. Ele era a pessoa. Ele era a pessoa que dava tanta atenção à sua religião que esquecia do próximo. Ele era a pessoa que odiava tanto o samaritano que ele não podia admitir a hipótese do samaritano ajudar. Esse era o homem. Então, Deus sabe das minhas limitações, Deus sabe das suas limitações, e sabe das limitações desses 2 homens. Neste caso aqui, a Bíblia não diz o que aconteceu, não diz que o homem se converteu, não diz nada, só diz que Jesus fala para ele, vai e faze da mesma maneira. Você já notou que é a mesma coisa que ele fala no verso 28? Quando ele pergunta, o que eu faço na lei? Ele fala, bom, amar a Deus, ele fala os 2 mandamentos, Jesus fala assim, olha, tudo bem, faz isso e viverás. A parábola de Jesus repete, é só fazer isso, acabou. E aí nós vamos ver o seguinte, o que é que Deus quer de nós? Atitude, atitude, atitude. Vê o que está na Bíblia, lá o que Paulo falou, como eu disse, 2 Timóteo 3,15,
não tem aparência de piedade, você não pode negar a eficácia dela. É isso, irmãos, é isso. Você ama a Deus, tem que cumprir as leis de Deus. Não adianta você achar que vai dizer que ama a Deus, não fazendo o que Ele quer, não pensando como Ele, continuando a ser egoísta, continuando pensando que você pode fazer alguma coisa pelos seus méritos religiosos. Essa é aí que é a solução. Só para você ver como Jesus fala a mesma coisa, com palavras diferentes, e nas duas ele busca o caráter de Deus. Vamos voltar para Mateus, lá para o nosso jovem rico? Vamos lá. Aí ele vai, vamos pensar no nosso final aqui até. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Bom, lá vou eu de novo. Você aí talvez tenha, além do pastor Neu, o Will, aí tem outras pessoas aí que estudam teologia aí, e eu vou brincar, claro que Jesus falou que se ele fizesse isso, ele ia estar salvo. Mas vamos imaginar que Jesus não falasse isso, eu vou brincar, só para ter uma ideia. Imagine que Jesus falasse assim para ele: você teria coragem de dar todos os seus bens para ganhar a vida eterna? Imagine que fosse a pergunta, porque aqui Jesus afirma, mas foi a pergunta. E ele dissesse: eu dou todos os meus bens, sim. É porque Jesus falou, mas se Jesus não tivesse falado, na minha hipótese Jesus não falou, hein? Para mim, ele não iria para o céu do mesmo jeito. Aqui no texto ele ia porque Jesus falou, acabou. Jesus falou, acabou, não tem mais o que falar. Mas imagine na minha hipótese, hein? Jesus pergunta para ele: você teria coragem? Ele fala: teria. Você acha que Jesus falou assim, então vai para o céu? Não iríamos. Porque a salvação ainda estaria dependendo de uma atitude dele, de um egoísmo dele, partindo dele. Aqui, Jesus falou assim, porque Jesus não tem, é Deus, ele está acima do tempo, ele já sabia que o homem não ia fazer isso, ele não ia, porque aquele homem era um idólatra, ele tinha uma aparência de piedade, mas ele era um idólatra, porque a avareza era idólatra, ele não conseguia abrir mão daquilo. E você pode dizer: ainda bem que eu não sou rico. Não adianta, a idolatria não está no dinheiro, a idolatria não está no dinheiro. Nós hoje temos o Dia das Mães aqui, tenho certeza, como já foi dito aqui, né? Daria a vida pelo meu filho. Você também, mãe, com certeza. Minha pergunta é: daria a vida para Cristo? Muda a história, hein? Daria a vida para Cristo? Aí eu já acho que alguns de nós duvidaríamos disso. E por quê? Porque nós cuidamos dos nossos filhos com 110% de zelo, mas parece que com as coisas de Deus a gente não chega nos 80%. Será que nós somos avarentos em algum momento da nossa vida? Não com dinheiro, mas com alguma outra coisa? Mas aquele homem, o problema dele é que ele era muito rico. E o que acontece? Você que é empreendedor aí, né? Eu já ouvi falar aqui. Empreendedor, irmãos, é alguém que quer abrir uma empresa e que quer expandir os negócios. Sabe qual é o maior inimigo dessas pessoas? É um bom salário. O cara que ganha bem não quer sair de lá. Eu ganho bem, vou abrir empresa para quê? Para falir? Não, vou ficar bem. Não quero. Sei lá, eu ganho bem, sei lá, sou concursado. Eu não vou arriscar, é isso. O problema daquele homem é que ele tinha muito dinheiro. Então ele tinha uma segurança. Quando a segurança sua não está em Deus, pode ser uma idolatria de avareza, e você tem que pensar.
O que, se Deus pedisse para você abrir mão, seria a coisa mais difícil para você? Eu não sei. Eu nem sou Deus, claro, e nem tenho autoridade, não adianta responder para mim, mas responda para você mesmo. O que é que, se Deus pedisse, você ia falar, ai, isso dói? A irmã Francisca, mãe do Gomes, quando morreu, alguém disse lá no velório, Deus atendeu o pedido dela, morreu sem dor. É o pedido de todos nós. Mas você estaria disposto a sofrer? Para o meu filho, sim. E por Cristo? Estaria disposto a ser torturado, como muitas pessoas foram? Irmãos, nós estamos muito folgados com a nossa situação perante Cristo. Nós deixamos Cristo ser um mero capítulo da nossa vida. E eu repito o que já disse em outras vezes, Deus tem que ser o livro da vida, o livro da nossa vida não pode ser um capítulo. Será que não está faltando um pouco mais? Será que nós não somos o jovem rico aqui? Eu já compro tudo, pastor. É isso. Eu vou na igreja, não vou todos os cultos, mas eu vou. Eu dou meu dízimo. Eu leio a Bíblia, não leio toda a frequência que você fala, mas eu leio, pelo menos um versículo por dia eu leio. Será, irmãos, que não falta um pouquinho mais? Será que falta, eu vou exagerar aqui, será que não falta em nós o desejo de perfeição? Será que não falta em nós o desejo de entender mais qual seja a boa vontade de Deus? Não é isso que Paulo fala para a gente renovar o entendimento? Para a gente entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Será que não está faltando isso nos crentes? E eu me incluo. Será que não está faltando um desejo de buscar mais a Deus? Nós estamos sendo uma geração de crentes apáticos. Nós, irmãos, eu não estou dando bronca de você, eu estou me incluindo. Somos apáticos. Apáticos. Qualquer coisa nos faz desanimar de Cristo. Nos apoiamos em coisas que estão aí ao nosso redor. Tenho que trabalhar? Eu também tenho. Mas é Deus que nos sustenta. Estou cansado, eu também estou, mas Jesus ficou cansado e aproveitou o cansaço dele para evangelizar a mulher no poço, lá dizendo que ele tinha sede. Irmãos, não está faltando em nós esse desejo? Pensa comigo. Quando eu estava lendo isso, eu falei, mas onde eu estou aqui? Olha onde eu estou. Está faltando um pouco mais, irmãos. E olha, nesse texto aqui, Jesus, ele só diz para ele, né? Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu e segue-me. Mas olha o que diz em Marcos, do texto paralelo. Eu quero isso só porque Marcos coloca um detalhe que aqui não tem. Marcos capítulo 10, verso 21. É o mesmo texto, tá? Quando ele diz, guardo todos os mandamentos desde a mocidade, no verso 21, Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus não está dando aquela bronca. Jesus ama. Curioso, o Marcos, né, que é esse evangelista, ele escreve o amor, ele é o único que fala, Lucas não fala, Mateus não fala, mas ele fala. Por que ele coloca que Jesus o amou? Irmãos, ele fala, porque quando Jesus faz esse pedido para ele está demonstrando amor, ele está dando a resposta. Pastor Neil é professor, e eu vou pegar os exemplos dele aqui. Estou escutando ele contar de uma pessoa que, menino não faz lição de casa, vai lá, fica do lado dele. E aí o menino faz. Ele falou, fiquei com sono. É isso, mais ou menos, porque eu não fiz nada. Aquela mãe é um menino. Se o único jeito é esse, eu vou dar um meio para ele. Eu vou mostrar o meio. Talvez seja um meio duro. Às vezes nós falamos não para os nossos filhos por amor, para que eles aprendam a viver. É assim que tem que ser.
E Jesus estava falando com aquele homem com amor. Não era assim, você vai ver, não vai para o céu de jeito nenhum. Não, irmãos, não, não. Jesus amou. E aí, com amor, porque Marcos diz, olhando para ele, o amou e então disse, falta-lhe uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e toma a sua cruz e segue-me. Irmãos, é isso que ele pediu com amor. Agora, me parece, irmãos, que nós não sentimos o amor de Deus. Deus está pedindo o mesmo para nós, o mesmo. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. E sabe o que não está escrito na Bíblia, mas você pode estar no contexto? Faz isso que vai dar certo. Esse é o problema, é que a gente não acredita. Acredito, pastor, não acredita. Eu não acredito quando eu ajo desse jeito. Tem uma música, infelizmente não foi traduzida, por enquanto, espero que um dia, é antiga já, do Casting Krause, que ela fala, se eu tivesse uma última chance, eu colocaria em ti, Senhor. Se eu tivesse um último suspiro, ele seria para te louvar. Como eu gosto da tradução daquela música. Se eu tivesse, a última chance era tua, o último suspiro era teu, a última voz era um louvor para ti. Nós vamos ter um pouco mais de amor. Sabe, nós temos que buscar essa perfeição. Sabe, não adianta, nós vamos sempre ficar reclamando das coisas, mas é porque Deus nos ama. E quando Ele nos manda a prova, é porque Ele nos ama. Nos ama. O que Paulo diz, olha, esta é a palavra fiel, em que Cristo veio para morrer por nós, para salvar os pecadores, do qual Ele diz, eu sou o principal, é assim que nós temos que pensar. Jesus veio salvar, irmãos. É isso que Ele veio, por isso que Ele fala com amor, é isso que Ele fala. E lembre-se, quando Ele fala, Marcos, aqui, olha, onde é que eu estou aqui? Estou aqui em Marcos 10, né? Quando Ele diz, falta-lhe uma coisa, no verso 21, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem e toma a sua cruz e segue-me. É o que Ele disse, se alguém quer ser meu discípulo, tem que tomar a sua cruz e seguir-me. E o problema é que, eu acho, que a nossa geração não está fazendo isso. A nossa geração não está tomando a cruz. Não está seguindo. A gente não quer, irmão, sabe o que a gente quer? A gente quer uma festa sempre. A gente quer uma boa mensagem e que não demore. A gente quer uma boa música e que não erre. A gente quer um monte de coisas. Nós só não queremos é fazer o que Jesus manda, que é tomar a cruz e seguir. Isso que está difícil na nossa geração. É por isso, pastor, que nós vamos ter 22% de evangélicos. Você fala, cadê esse pessoal? Irmão, devia ter 22% de gente carregando cruz. Quando nós vamos, sabe? Em outubro eu fui para Ervalha. E aí a gente passou num momento da Dutra aqui. E aí tinha os romeiros indo para Aparecida. Nós temos dois jeitos de olhar para eles. Que tolice, isso não vale de nada. Ou eu não olhei assim. Eu olhei e falei, que vergonha. Eu não tomo minha cruz. Eu não carrego nada. Aquelas pessoas não são sinceras. Eles andam 2 dias. É 2 dias andando, irmãos. E nós? Marca o culto às 6 horas da tarde. Só o pessoal do louvor que vai estar aqui. Não chega às 6 horas. Difícil. Não chega. É 6:30. 6:30? Eu olhei hoje. 6:30, irmãos. Não tinha todos vocês aqui. Não estou brigando com ele atrasado, não. Só quero dizer que as cruzes não chegam, hein? Irmãos, a ideia não é a gente pôr mais programas para a igreja, melhorar o louvor, melhorar a pregação. Isso tem que se fazer, hein? Tem. Mas não é esse que vai melhorar a nossa qualidade de vida cristã. É ter mais amor a Deus
E quem ama o Senhor Jesus cumpre os mandamentos. E o mandamento dele é: tome a sua cruz e me siga. É isso que ele mandou fazer. É isso que ele mandou fazer. E isso não porque ele estava falando para você conseguir a vida eterna. Não, não. É porque esta resposta era o final, pastor Nil, da equação. Ele estava dando a fórmula que ia dar certo na equação. Não era da resposta. Não era assim, ó, faz isso e igual a zero, fechou. Não, isso era a fórmula. Ele estava dizendo, se você fizer isso aqui, vai dar certo lá. Porque volta para o texto, volta aqui, volta para Mateus, por favor, capítulo 19. O jovem, ouvindo esta palavra, no verso 22, retirou-se triste porque possuía muitos bens. E qual foi o problema aqui? Foi a tristeza e ele se retirou. Sabe o que significa? Eu vou traduzir isso em outra, vou parafrasear isso. E ele desistiu. E ele jogou a toalha. E ele disse, isso é mais do que eu posso. O Senhor poderia ter pedido qualquer coisa, menos isso. Isso não dá. Mas quando nós olhamos para a cruz também não dava. Porque Jesus, homem, diz para o Pai, afasta de mim esse cálice. Também não dava para ele. Só que ele não desistiu. A diferença é que ele não desistiu. Em Mateus 4, quando ele é tentado, é oferecido para ele os reinos do mundo, é oferecido uma série de coisas. Ali, tudo bem, não quero, está tranquilão. Agora, na cruz, mas ele não desiste. Se você desistir de Deus, tenha certeza, ele não vai desistir de você. Aquele homem desistiu, ele falou, não aguento. E a Bíblia diz que ele se retirou. Então Jesus pega esta história e olha para os discípulos e diz, verso 23, disse então Jesus aos discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no céu. E outra vez vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aí, olha, você que já pregou sobre isso no passado, eu já ouvi um monte de história disso daqui, que para mim, olha, eu já ouvi dizer, a agulha aqui era uma porta, que era mais baixa, e o camelo tinha que se abaixar para entrar. Não, eu acho que aqui é camelo, bicho e agulha de costura. E sabe por que eu acho que é isso? Porque os discípulos, irmãos, é que acertam a resposta. Olha o que eles dizem. Os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá salvar-se? Não é olha, você que entende que é um portal da agulha, uma porta que tinha lá, que o camelo tinha que se abaixar, eu gostaria de pensar, não entra na minha cabeça essa ideia, porque podia abaixar, então era possível. Não, irmãos, é camelo mesmo, pega uma agulha e tenta passar um camelo, é isso, não passa. Aí fala assim, mas peraí, pastor, quer dizer que rico não vai para o céu? Jesus falou que não vai rico, e vou dizer mais, nem pobre. Rico nem pobre, ninguém vai para o céu. Por quê? Porque eles dizem, mas se é assim não der. Por quê? Porque todo mundo tem uma riqueza. Já ouviu cumprimentar alguém e falar assim, você é rico, eu sou rico de saúde, então é rico. Comer um pão hoje, então é rico, porque tem gente que não come. Todo mundo é rico. E aí os discípulos, irmãos, aqui, a lição toda desse texto está nos discípulos. Os discípulos dizem, quem pode salvar então? Não somente dos ricos, dos pobres também. E Jesus fala, aí, aprenderam a lição. A resposta é essa. Aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Porque a salvação é pela fé. Se aquele homem entregasse os bens, eu falo, tirando, é que Jesus falou que ele ia fazer que Jesus conhecia o coração, mas voltando naquele meu exemplo, Jesus falou assim, olha, você teria coragem de dar todos os seus bens? E ele dissesse, eu tenho coragem sim, e aí então eu vou para o céu? Ainda assim não valia. Se ele tivesse coragem, essa pergunta que Jesus afirmou, porque Jesus conhecia o coração. Por quê? Porque, irmãos, a salvação é pela fé, nós não cremos nisso, não está isso na Bíblia. Só Deus que pode te salvar, só Deus. Agora o resto
era consequência. O que faltava naquele jovem se ele já fazia tudo certinho? Faltava o principal. Sabe quem era aquele? Eu estou falando do pastor Neil, porque eu lembro das palavras dele, ele é meu pastor, né? Ele diz assim para a gente, você que está aí na internet, é você que está visitando aqui, né? O pastor Neil fala, quando você diz para mim, aquele nome é tão bom, só falta Cristo. E daí ele fala, fala do jeito que ele fala aí, falta tudo! Aí quase, pastor, não consegui gritar igual. Mas é isso, pastor Neil, falta tudo. Aquele homem era esse que você conhece. Quase certinho. Só falta fé. Falta tudo. O padrão de Deus é perfeição. Perfeição é 100%. Não pode ser 99,99. 100%. Você tem que pensar nisso. O amor a Deus vai nos fazer levar a ter o caráter de Deus. E daí nós vamos ter que reconhecer Jesus como nosso Salvador, porque Ele é o Deus vivo. E aí, aceitando Jesus como Salvador, quando o Espírito Santo habitar em nosso coração, nós vamos compreender as coisas espirituais e a partir daí, a nossa vida tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. Se não mudou, tem algo errado. Mulheres, você entende isso? Cadê os namorados aí? Problema seu que está namorando, hein? Você me ama, amo. Quando nós vamos casar um dia? Sai dessa, rapaz. E por que está certo em exigir? Porque se me ama, não é que vai casar comigo, está disposto ou disposta a ficar comigo até o fim da vida? Então isso que é amor. É por isso que fala. Me ama, não quer casar, que história é essa? Me ama, vai ficar comigo até o fim da vida. Acabou. Isso que é amor. E só vou saber se você ama, se você ficar até o fim da vida. Senão não é amor. Era alguma outra coisa, alguma paixão. Durou e foi embora. Não, irmãos. Pense bem. Amar a Deus é mais do que nós estamos fazendo. Talvez nós sejamos bons jovens ricos. Cumprimos tudo, mas o principal não é, que é o coração. Volto ao exemplo de Zaqueu. Quando ele falou da metade dos bens, eu vou brincar aqui, né, na minha teologia das arestas, aqui das orlas, né? Se ele parasse ali, Jesus falou, já está salvo, rapaz, pode continuar. Continua a vida. Por quê? Porque devolver o dinheiro de quem ele roubou seria a consequência. Porque quando Jesus entra no coração, nossa vida muda. E se a sua vida não mudou, pensa melhor na sua vida cristã. Tem algo errado. E se você está estabilizado na vida cristã, tem algo errado. Porque buscar a perfeição é algo diário. Buscar a perfeição é de manhã até a noite. Por isso que nós nos arrependemos, pedimos perdão. Porque a gente fala, errei aqui, eu quero ser perfeito. Ser perfeito é impossível, mas tentar ser perfeito é obrigação. E nós temos que tentar sempre. Não seja um jovem rico. Não seja o homem que testou Jesus. Você sabe quem é o próximo. Você sabe qual é a sua avareza. Aqui você tem os 2 mandamentos. Este jovem aqui tinha que fazer o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento ele não tinha compreendido, porque a riqueza dele estava acima de Deus, então acabou, não serve. E o outro, aquele outro fariseu, o escriba, o doutor da lei que perguntou, qual que ele não conseguia cumprir? Não conseguia cumprir o segundo, que é a consequência do primeiro, porque para ele samaritano não era próximo. Não, peraí, o segundo e o primeiro mandamento andam juntos, Você ama a Deus, você ama o seu próximo. Se você ama a Deus, você já negou a si mesmo, tomou a sua cruz e está seguindo Jesus. E se tem algo errado nesse caminho, tem algo errado na sua vida. Eu peço a você que repense na sua vida. Quais os seus desejos, quais as suas posses, quais a sua identidade, ou sei lá o que você põe, acima de Deus. Está errado? Cadê? Se você não está cumprindo a lei de amar ao próximo, tem algo errado.
E o próximo é aquela história que eu já falei do gato, né? O próximo não é o meu amigão aqui do lado. O próximo é meu inimigo. É ele que eu tenho que amar. É aquele mais difícil. É esse que é o próximo. Você é crente, meu irmão? Tá bom. Teve esse daqui que quis ser crente também. Eu vou dizer para os irmãos, nossa salvação vem exclusivamente pela fé, e você sabe disso. E quando nós cremos em Cristo pela fé, nas nossas costas, tem uma cruz. Vou falar de novo daquela canção. Eu tenho as marcas de Cristo em mim. Talvez não precise de ser na mão, pelo menos nas costas. Tem marca de cruz aí nas suas costas? Se não tem, repensem. Repensa. É bom ter, porque essa foi a ordem de Cristo. Não seja o jovem rico, não seja o doutor da lei. Se você entende o que Deus quer de você, vai e faz do mesmo jeito. Senão, você está errado. Eu estou errado. Nós estamos errados, se não estamos cumprindo isso. Vamos orar. Vamos lá. Parar e pensar na nossa vida. Eu estou pensando muito na minha, lendo a história desse jovem rico. E tenho que confessar, muitas vezes eu sou o jovem rico aqui. Não tenho o dinheiro dele, mas às vezes eu tenho o mesmo coração, hein? Eu tenho que aprender a abrir mão de algumas coisas. Eu tenho que aprender a ouvir o que Jesus falou para ele. Você quer ser perfeito? Vende tudo o que tem. Toma sua cruz e me segue. Eu preciso melhorar. E talvez tenha alguém também que precisa melhorar aqui. Precisa ser mais perfeito como Cristo. Olhando para Cristo que morreu por nós. Olhando para Deus que nos dá tudo. Deus Pai que fez esse plano maravilhoso da salvação. E a gente, mesquinho que somos, não queremos pegar nossa cruz. Se você está triste com você, eu estou triste comigo. Mas Jesus dá uma chance. Não desista, porque Ele não desiste de você. Eu não sei o que aconteceu, mas eu vou brincar de novo com a minha Bíblia. Quem sabe esse jovem um dia voltou, e depois de Cristo, morreu, ele falou, era verdadeiramente filho de Deus, e ele tenha se convertido. Quem sabe? Eu não sei, não posso contar a história dele. Claro que eu estou brincando, não posso contar. Mas você pode contar a sua, e eu posso contar a minha. Isso eu posso. Se um dia eu fui o jovem rico, eu posso mudar hoje. Se você foi ou está sendo um jovem rico, você pode mudar hoje. Esta história você pode contar. Reescreva essa sua história. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta noite e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós pedimos perdão, porque muitas vezes nós negamos tomar a cruz. Senhor Deus, eu te peço perdão, porque muitas vezes falamos que te amamos apenas da boca para fora, quando a tua palavra foi tão clara, que se nós te amamos devemos guardar os teus mandamentos e não guardamos. Pai, confessamos nossos lábios impuros, nossos pensamentos impuros, ó Pai. Nós confessamos, Senhor Deus, que não estamos fazendo nem perto do que deveríamos fazer. E eu te peço, Pai, que o nosso amor, aumentando, possa refletir numa vida mais próxima de Ti. Senhor, que com a visão espiritual as pessoas possam enxergar em nós a cruz e o discipulado que nós temos na nossa vida. Senhor, queremos ser os verdadeiros discípulos, abrindo mão daquilo que está acima do nosso amor por Ti e amando o próximo, além do próximo que está à nossa vista. Senhor, nos perdoe, mais uma vez eu te peço, e clamo, Pai, que venha um avivamento na nossa vida, para que nós possamos ter a vida de Cristo na nossa vida. E é em nome dEle que nós pedimos. Amém. Vamos lá, irmãos, vamos ficar em pé, vou chamar o grupo de louvor, vou chamar o pastor Neil.